A diabetes cai para 80 em minutos. Trata dor, inchaço e pressão alta. Dona Lourdes sempre foi uma mulher ativa. Tinha 70 anos, cuidava da casa sozinha, preparava seu próprio almoço e ainda encontrava tempo para cuidar das plantas no quintal. Mas, nos últimos meses, algo começou a mudar. As pernas passaram a inchar no fim da tarde, o sono ficou irregular e, pela manhã, vinha uma tontura leve, como se o corpo não estivesse mais suportando o peso dos próprios dias. A glicemia em jejum estava em 212. A pressão arterial também não colaborava. Ela já tomava medicamentos, mas a verdade é que sentia que estava apenas empurrando os problemas com a barriga. E foi em um dos nossos atendimentos que ela me disse com os olhos baixos: Doutor, será que um dia eu vou conseguir me livrar dessa dor constante no corpo? Naquele momento, me lembrei de um suco que vinha recomendando a alguns pacientes há anos. Simples, natural, barato e poderoso. O mesmo que você vai conhecer hoje, neste vídeo. Dona Lourdes decidiu tentar. E o que aconteceu depois foi surpreendente. Na primeira semana, os pés pararam de inchar. A glicemia, que já não baixava nem com remédio, caiu para 88 depois da terceira dose. Em 15 minutos, o corpo reagia. E ela não foi a única. São dezenas de relatos parecidos, de pessoas comuns que estavam perdendo a esperança, até entenderem o poder que existe nas escolhas simples. O que mais me assusta é que muitas pessoas continuam sofrendo por ignorar sinais tão claros como o cansaço persistente, a retenção de líquidos e a mente confusa. Esses são avisos silenciosos, mas poderosos. O corpo pede socorro antes de quebrar por completo. Se você está assistindo este vídeo agora e sente que seu corpo já não responde como antes, fica aqui comigo. O que você vai aprender pode ser um divisor de águas. Hoje, você vai descobrir por que 2 ingredientes simples são capazes de tratar o inchaço, baixar a glicemia e aliviar dores que os remédios não resolvem mais. E me conta aqui nos comentários. Você sofre mais com diabetes, pressão alta ou dores no corpo? E já escreve com fé: minha saúde é prioridade. O perigo invisível da glicemia alta e da pressão. O maior erro de quem vive com glicemia alta e pressão elevada é acreditar que se os sintomas não são graves, então está tudo bem. Mas a verdade é que o corpo vai se deteriorando em silêncio. O sangue espesso demais, repleto de glicose, percorre as veias com dificuldade, desgastando tudo pelo caminho. O coração precisa bombear com mais força, os rins começam a falhar na filtragem e o cérebro perde oxigênio pouco a pouco. É por isso que tanta gente acima dos 60 anos começa a esquecer coisas simples, sentir tonturas frequentes ou viver cansada mesmo após horas de descanso. Esses não são sinais da idade, são alertas de que algo no corpo está em desequilíbrio profundo. E a hipertensão, assim como a glicemia descontrolada, é traiçoeira. Não dói, mas mata devagar. O mais preocupante é que isso não acontece apenas com pessoas sedentárias ou que não se cuidam. Muitos que seguem dietas equilibradas e tomam seus remédios ainda enfrentam os mesmos problemas porque não atacam a causa real, a inflamação interna, a sobrecarga dos órgãos e o excesso de toxinas que se acumulam todos os dias. Quando o sangue está inflamado, as articulações sofrem. As dores aparecem nas mãos, nos joelhos, na coluna. O corpo incha e a circulação fica comprometida. É como viver carregando peso extra, mesmo estando com o mesmo número na balança. E a verdade é que nenhuma pílula vai consertar isso sozinha. O organismo precisa de apoio real, vindo da natureza, de escolhas corretas, de ingredientes vivos. A palavra diz, no livro de Provérbios, que a sabedoria prolonga os dias e dá paz ao coração. Escolher cuidar do corpo com entendimento é um ato de sabedoria. E quando isso acontece, os resultados vêm. Como aconteceu com a Dona Lourdes e com tantos outros pacientes que entenderam que a transformação começa dentro, bem antes de qualquer exame mostrar.
como a ciência está confirmando o poder de ingredientes naturais. Durante muitos anos, o uso de alimentos como tratamento era visto com desconfiança. Mas a ciência tem se rendido a uma verdade que já era conhecida pelas gerações passadas. Alguns ingredientes naturais possuem compostos bioativos com potencial terapêutico real. O pepino, por exemplo, contém flavonoides, lignanas e cucurbitacinas, substâncias que reduzem inflamações, ajudam na regulação hormonal e melhoram a resposta do corpo à insulina. O limão, por sua vez, é uma fonte poderosa de vitamina C e antioxidantes que protegem os vasos sanguíneos, fortalecem a imunidade e equilibram o pH do corpo. Quando combinados, pepino e limão formam um verdadeiro tônico restaurador. O suco extraído dessa mistura atua direto no sangue, promovendo uma limpeza natural e favorecendo a desintoxicação do fígado e dos rins, órgãos fundamentais no controle da glicemia e da pressão. Pesquisas recentes apontam que o consumo regular de alimentos com alto teor de água e compostos antioxidantes, como o pepino, melhora significativamente a sensibilidade à insulina. Isso significa que o corpo passa a aproveitar melhor a glicose presente no sangue, reduzindo naturalmente os níveis de açúcar sem exigir esforço excessivo do pâncreas. Em idosos, esse efeito é ainda mais importante, já que os órgãos não respondem mais com a mesma eficiência de antes. Ao mesmo tempo, o limão, com sua acidez suave e seus ácidos cítricos, melhora o metabolismo e potencializa a digestão. Isso reduz a sobrecarga no sistema digestivo e favorece o funcionamento dos intestinos. E quando o intestino funciona bem, o corpo responde com menos inchaço, menos dor e mais leveza. Não se trata de uma solução milagrosa, mas de um reforço inteligente. A combinação desses dois ingredientes age como um empurrão natural para que o organismo volte ao equilíbrio. Uma ajuda silenciosa, eficaz e segura, que pode ser incorporada ao dia a dia com facilidade e que não sobrecarrega o corpo com substâncias artificiais. É isso que muitos dos meus pacientes começaram a fazer. E o que parecia um simples suco se revelou um aliado diário no processo de cura. Porque o corpo, quando tratado com respeito e inteligência, responde, e responde rápido. O suco que limpou o corpo de milhares de pacientes. No consultório, comecei a perceber um padrão. Pacientes que incluíam esse suco na rotina não apenas apresentavam melhora nos exames, mas também relatavam algo ainda mais importante. Voltavam a se sentir vivos. Um deles, seu Renato, 74 anos, chegou cabisbaixo. Dormia mal, sentia as pernas pesadas e estava com a glicemia persistentemente acima de 180, mesmo em jejum. Depois de 3 semanas, voltou sorrindo. A glicemia havia caído para 96, mas o que mais chamou a atenção foi o brilho nos olhos. Ele dizia que se sentia leve como há anos não se sentia. O preparo é simples. Basta bater meio pepino com casca, o suco de um limão fresco e 500 ml de água. Se quiser suavizar o sabor, pode adicionar uma colher de chá de mel puro, mas apenas se não tiver contraindicação ao consumo. O segredo é consumir fresco, logo após o preparo, de preferência pela manhã, em jejum. Para quem busca tratamento, recomendo por 7 dias consecutivos. E para quem deseja manter os resultados, 2 a 3 vezes por semana é o suficiente. O que esse suco faz não é apenas aliviar sintomas, ele age na causa. Reduz a inflamação que agride silenciosamente o corpo, facilita o trabalho dos rins, melhora a função hepática e ativa o processo natural de desintoxicação. E quando os órgãos voltam a funcionar como deveriam, o corpo deixa de acumular líquidos, a circulação melhora e as dores crônicas começam a desaparecer. Por isso, eu sempre digo que a verdadeira cura começa quando você entende o que está por trás do sintoma. E esse suco tem sido uma ferramenta valiosa nesse processo. Simples, eficaz e ao alcance de todos.
Se você sente que seu corpo está pedindo socorro, experimente. E se quiser conhecer outras receitas naturais que vão além desse suco e ajudam a tratar dores, melhorar a circulação, o intestino, o fígado e a imunidade, eu preparei um material especial. O nosso guia de receitas para não ficar doente. O link está aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. É um passo a passo completo para quem quer viver com mais saúde e autonomia. 5 efeitos que esse suco gera no seu corpo. Quando o organismo recebe aquilo que ele realmente precisa, a resposta vem de forma clara e visível. A primeira mudança que muitos relatam é a redução da glicemia. Em poucos minutos, o corpo começa a reagir. Isso acontece porque os compostos presentes no suco ajudam a limpar o excesso de glicose circulante, facilitando o trabalho do pâncreas e permitindo que a insulina atue com mais eficiência. O segundo efeito é a diminuição do inchaço. Como um diurético natural, o suco estimula os rins a eliminarem o excesso de líquidos acumulados. O resultado é uma sensação de leveza, alívio nas articulações e uma melhora quase imediata na circulação. Pacientes que se sentiam presos dentro do próprio corpo começam a caminhar com mais facilidade. O terceiro benefício é o alívio das dores. Com a inflamação reduzida, o corpo deixa de reagir com rigidez. As articulações ganham mobilidade e os músculos relaxam. Essa sensação de alívio não vem apenas da ausência da dor, mas da liberdade de movimento que retorna. O quarto impacto está no intestino. O suco atua como um tonificante digestivo, melhorando a flora intestinal, combatendo o excesso de gases e promovendo um trânsito mais regular. Isso influencia diretamente na imunidade, no humor e até no sono. Afinal, quando o intestino está em paz, o cérebro funciona melhor e o corpo repousa com mais qualidade. O quinto efeito, e talvez o mais importante para quem vive sob pressão, é a redução da ansiedade e do estresse físico. Com o organismo funcionando melhor, o coração desacelera, a mente clareia e o cansaço vai embora. É como se o corpo finalmente encontrasse um ponto de equilíbrio que há muito tempo não sentia. Não é exagero dizer que um copo pode mudar o dia, porque o que esse suco oferece não é apenas nutrição, é alívio. Como diz a palavra em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. E talvez este seja o tempo de cuidar do seu corpo com sabedoria, atenção e fé. Pequenas escolhas hoje podem abrir portas para uma vida mais leve, mais saudável e mais livre amanhã. A diferença entre quem melhora e quem continua sofrendo. No dia a dia do consultório, é fácil notar um padrão entre os pacientes que conseguem avançar e aqueles que permanecem presos aos mesmos sintomas por anos. Não se trata apenas de idade, genética ou condição financeira. A diferença está na disposição para agir. Os que melhoram são os que escolhem dar o primeiro passo, mesmo quando o resultado não vem imediatamente. São os que entendem que o cuidado com a saúde não é um evento, mas uma prática. Muitos chegam esperando uma solução mágica, mas saem frustrados por não ouvirem a resposta que queriam. Outros, no entanto, decidem experimentar com seriedade. Mudam pequenos hábitos, prestam atenção ao que colocam no prato, tomam um simples suco com consistência. E aí está a virada. A constância silenciosa que transforma o corpo por dentro. Lembro bem de uma senhora que, durante a primeira consulta, me disse que já não acreditava em mais nada. Estava cansada de promessas e de receitas que não funcionavam. Eu apenas pedi que ela tentasse, com paciência, por uma semana. Quando retornou, havia esperança no olhar. Não apenas pela glicemia que havia caído, mas porque ela tinha voltado a sentir energia para sair da cama. O olhar era outro. Havia leveza. É preciso entender que o corpo responde à forma como é tratado. O organismo não quer doença, ele luta por equilíbrio. Mas essa luta precisa de apoio.
A maioria das pessoas sofre porque desiste no meio do caminho, ou pior, nunca começa. Esperam sentir vontade, quando na verdade o que precisam é de decisão. Escolher cuidar de si é um ato de coragem. E é essa escolha que separa quem melhora de quem permanece doente. Porque todo o processo de cura começa com um simples sim. E cada vez que você escolhe cuidar do seu corpo, você está dizendo sim para a vida que ainda pode viver. A decisão é sua. E ela começa agora. Como introduzir esse hábito? Na sua semana sem complicação. O maior segredo dos pacientes que conseguiram transformar sua saúde com esse suco não está nos ingredientes, mas na forma como o incluíram na rotina. Não precisa mudar tudo de uma vez. Não exige esforço extremo, nem planejamento complicado. Basta escolher um momento do dia e torná-lo sagrado. Para muitos, esse momento é pela manhã, logo ao acordar, antes de qualquer outra refeição. Separar 5 minutos para preparar a mistura e tomar com calma, respirando fundo, já é um gesto de cuidado. Não precisa ser todos os dias. 2 a 3 vezes por semana já é o suficiente para manter os efeitos no corpo e evitar que os sintomas voltem. O mais importante é a regularidade. Assim como escovar os dentes, o corpo responde melhor quando percebe que pode contar com aquilo. Para quem tem dificuldade em manter o hábito, uma boa dica é deixar os ingredientes já lavados e separados na geladeira. Outro recurso que funciona é anotar em um papel a frase "Hoje eu escolhi cuidar de mim" e deixar colado na porta. Pequenos lembretes criam grandes transformações. Também é importante respeitar o seu ritmo. Não é necessário seguir regras rígidas. Se um dia não puder fazer, recomece no seguinte. O corpo não cobra perfeição. Ele só precisa de constância. E o mais bonito é que, com o tempo, esse cuidado deixa de ser um esforço e se transforma em prazer. O momento do suco passa a ser um ritual de renovação, um sinal silencioso de que você está vivo e decidiu não desistir. Quando isso acontece, a saúde deixa de ser um desafio e se torna um estilo de vida. Um compromisso leve, possível e real. A transformação não está em fazer algo extraordinário, mas em repetir o simples com intenção. E quanto mais você se entrega a esse processo, mais o corpo responde, mais a mente clareia, mais a vida se abre. Porque saúde começa na decisão de não abandonar a si mesmo. Ao longo dos anos, vi pessoas se transformarem, não por milagre, mas por coragem. Coragem de mudar a alimentação, de enfrentar velhos hábitos, de acreditar que a vida pode ser melhor, mesmo depois dos 60, dos 70, dos 80. A idade não é limite, é apenas o cenário. A história quem escreve é você. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer viver com mais leveza, mais disposição, mais presença. E isso é possível. O caminho está aberto. Basta escolher seguir. Não espere por mais um alerta do corpo, mais um exame ruim, mais uma noite mal dormida. Comece agora, com um copo, com um gesto, com uma nova escolha. Escreve aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo. E declara com fé: minha saúde é prioridade. Diga isso não só com palavras, mas com atitudes. Deixe que seu corpo sinta esse compromisso. Ele vai te agradecer. E se você quer continuar nesse caminho, eu preparei algo que pode acelerar sua jornada. O nosso guia de receitas para não ficar doente. Ele reúne soluções naturais, práticas e eficazes para quem busca saúde de verdade. Não é uma promessa mágica, é um guia de ação. O link está logo abaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Um conteúdo completo, feito com responsabilidade e amor à vida. Lembre-se, saúde não se compra pronta, se constrói. E cada passo que você dá hoje é uma semente que você planta para o amanhã. O corpo é a morada da sua alma. Cuide dele com sabedoria. Porque viver bem é mais do que não ter doença. É ter energia para estar presente com quem se ama.
É acordar com paz. É sentir que ainda há muito por viver. E você merece isso.